aquilo que chamamos, por convenção, o ego, cristalizou-se nas atitudes que nos levaram, e frisamos a primeira pessoa do plural, porque nós todos que batalhamos em nossa busca de retorno ao lar nesse planeta, nos envolvemos nessa condição kármica. O Adão menor, aquele cristalizado nas estruturas do ego, caracterizadas pelo seu derivado primeiro, o egoísmo, o querer e ser somente para si próprio, de onde derivam todos os desequilíbrios humanos, pessoais, familiares e aqueles que se expressam nas diversas sociedades e, portanto, também nas estruturas que buscam expressar as portas e o relacionamento da criatura com o seu Criador. Jesus, nos átrios do templo, apontava aos sacerdotes que fugiam de suas obrigações de servir de canal para que o povo que buscava a luz, a cura, pudesse recebê-la, sobrecarregando-o com obrigação sobre obrigação e mais, se locupletando de recursos, de doações, de tudo aquilo que fugia dos princípios básicos da Torá. Na verdade, o Mestre mostrava o que ficou caracterizado como algo inerente ao ego humano. Somos divinos, mas o que fazemos com nossa divindade? Tudo é sagrado. O óvulo da viúva foi mostrado como a doação profunda de amor e que seria recebida pelo Pai. A oração oculta, e não aquela que se mostrava com trombetas e altas palavras, foi esclarecida como aquela que o Pai, que está em oculto dentro de nós, ouvira e ouvirá sempre. O Mestre mostrava com clareza, numa mensagem que vale para todos os tempos, épocas e lugares, que a criatura, homem ou mulher, deve buscar a fonte infinita dentro de si mesma, e no momento em que encontre esta água viva, se torna una com ela e também por suas palavras. De seu coração fluirão igualmente rios de água, dessa mesma água viva, a matar definitivamente a sede. Mostrando isso, deixou-nos uma mensagem universal e válida para todo e qualquer momento. E quando caminhava ao longo do átrio do templo, foi abordado por um homem paralítico. Sempre acompanhado por escribas e sacerdotes, a maioria deles buscando o modo de atacá-lo, como fazem os sacerdotes que não entendem o que seja selo em todas as religiões e em todos os tempos. Acompanhado de perto, diz ao homem: teus pecados estão perdoados. E logo o vozerio de exclamações se levanta entre aqueles que usavam as túnicas do orgulho e da vaidade. Como pode esse homem dizer: perdoados estão os seus pecados? E Jesus, que abdicava
e abdicava sempre de sua personalidade humana para mostrar a natureza divina que se expressava nele e, mais ainda, para deixar claro que essa natureza divina era compartilhada igualmente por toda a criatura que habite este planeta ou qualquer outro canto ou rincão do universo. Jesus, olhando para seus detratores e para aquela criatura humana que lhe pedia estendida as mãos, diz: o que é mais fácil dizer? Teus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda. Ante o silêncio, volta-se para o homem, toma as mãos e diz: levanta-te e anda. E assim foi. Grandes ensinamentos se ocultam nesta passagem. Não apenas o poder de um Filho de Deus, e não o Filho de Deus, como as religiões falsamente o quiseram pintar, mas de um Filho de Deus que compartilhava esta ligação filial, deixando claro que ela se dava em todos os seus outros irmãos. Um Filho de Deus pode sim agir em nome do Pai, quando nele vibra a consciência divina, e romper, proclamando esta frase: teus pecados estão perdoados, com os laços duros e as cadeias opressivas das leis inferiores do karma. Proclamava isto e curava, porque a cura verdadeira se dá quando desaparecem de dentro de nós as cadeias que nós próprios criamos, construindo de forma repetitiva de padrões que se somam na esteira das encarnações, capas e capas de ilusão que, no entanto, pesam. Mas quando a voz do Cristo que habita dentro de cada um de nós soa: teus pecados estão perdoados, podemos sair também nós da imobilidade daquele homem curvado pela paralisia de seus membros e nos levantarmos e caminharmos. Para isso, há que nos dirigirmos a essa fonte de água viva, a esse Cristo interno que habita dentro de cada um de nós, sem cessar, sem temor, nos valendo da força divina do amor, força maior do que qualquer outra que possamos acreditar poder, e realizar o trabalho que nos níveis ocultos do ser, pouco a pouco se revelará como luz viva, curando todos os aspectos de nossa vida, transformando situações aparentemente inamovíveis e revelando a luz que há em nós. A mensagem do Cristo não se fecha em livros, doutrinas, regras, dogmas. A mensagem do Cristo é viva e é poderosa ao infinito. Nada a ela resiste. Por mais pesado que seja uma injunção kármica, ela é como a névoa que se desfaz na manhã ao poder dos raios de sol.
Que a paz esteja com todos, meus irmãos. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa casa. Se nossa é para valer, é nossa mesmo, de todos vocês, para mais um encontro, mais um aprendizado em comum, em dias tão importantes como são esses que nós estamos passando. Eu sempre vejo faces novas aqui, mas alguns de vocês têm estado conosco. Aliás, bem-vindo vale em especial para aqueles que estão conosco pela primeira vez. Mas o fato é que alguns de vocês já ouviram, outros não, mas nós estamos passando dias muito especiais que nós temos assinalado aqui como dias profundos e poderosos, como potencial disponível a cada um de nós de trabalho. Nós estamos ao vivo, Marco? Ou ainda não? Nós vamos agora sair. Eu quero dar também boa noite ao pessoal que está na rede. Hoje eu estou falando para o pessoal da rede, né? Não para o pessoal do YouTube. E nós vamos dar um pequeno break, porque o nosso Otton, né, vai falar agora, mas a gente volta, né, em seguida. Então, não é que vai cair a transmissão. É só esse pequeno intervalo, né, uma pausa para que o Otton possa trazer esses textos tanto para nós. Mas nós vamos ainda primeiro ter o anúncio da Lúcia. Antes de cortar aqui, por favor, passe aqui a Lúcia e a Valéria. Vamos lá. Pode também, claro. É a Lúcia primeiro. Oi, pessoal, boa noite. Meu nome é Lúcia Cardoso, eu sou médium trabalhadora da casa. Eu queria agradecer, a gente está fazendo todo um movimento aqui na Casa de Padre Pio, porque a gente tem passado por uma situação financeira bem grave. E a gente está pedindo ajuda a quem possa se associar à nossa casa ou doações, mas em especial a associação. E eu quero olhar para vocês aqui, que eu já falei com todo mundo lá embaixo, e gratidão, gente. A gente, segunda-feira passada, teve várias associações, a gente teve uma doação bem bacana, hoje a gente conseguiu mais associações, as pessoas estão contribuindo, e eu quero agradecer muito a vocês, porque a gente precisa da nossa casa, essa casa é uma bênção, e gratidão, que vocês possam ter muita saúde, muita luz, muita paz, que vocês possam ter em dobro o que vocês estão nos ajudando, porque a casa é nossa, né? Que a gente possa trabalhar muitos anos aqui, que a gente possa crescer os nossos sonhos. Aí eu vou falar outra coisa agora. Eu queria convidar vocês para o seminário que eu vou estar realizando no dia 22 de setembro. Nós estamos fazendo alguns seminários, e o seminário vai ser totalmente beneficente à Casa de Padre Pio. O valor dele é R$50, vai ser de 15 às 19 horas. O seminário se chama Nutrindo Corpo e Alma, porque eu sou nutricionista clínica funcional, trabalho com psicologia humanista existencial e metafísica da saúde. Então, esse seminário, ele vai estar mostrando, e eu vou estar estudando, ensinando com vocês, conversando, trocando ideias sobre qual a importância da nutrição no aspecto de cura. Hoje, gente, a nutrição é mais do que comprovada, é um dos meios importantes para a cura do corpo físico e tratamento. Eu trabalho há 29 anos no tratamento de doenças crônicas degenerativas, como Alzheimer, como Parkinson, como câncer, então, várias doenças. Mas eu vou também um pouquinho, a gente vai entender quais são as principais funções dessa nutrição, a gente vai estudar um pouco o que o estado de crença pode fazer, qual a influência dele na repetição dos nossos padrões, qual é o papel da emoção,
e a questão mental no desenvolvimento de várias doenças. E no final a gente vai aprofundar um pouquinho, que foi uma coisa que me trouxe, eu estudei porque eu passei por isso. Como a nossa casa é uma casa que se caracteriza por muita ectoplasmia, eu vou explicar a vocês o que é. Então, eu vou explicar qual a relação da nutrição com o ectoplasma e o que a nutrição pode fazer para ajudar a síndrome ectoplasmática. E aí eu vou estar discutindo, conversando com vocês os tipos de mediunidade e como essa ectoplasmia interfere de forma benéfica e como a gente pode amenizar os sintomas do excesso de ectoplasmia. E a gente vai falar um pouquinho de materialização, efeito físico. Vai ser uma tarde de muita conversa e no final a gente vai fazer um trabalho bem bacana, tá? Quem puder, eu conto com vocês. Vai ser uma tarde bem legal. Adoro fazer esse trabalho. Dia 22 de setembro, domingo, de 15 às 19. As inscrições podem ser feitas na secretaria e podem convidar para quem quiser. É para o público leigo, para quem não é leigo, para médiums, tá? O vocabulário é bem para vocês mesmo, tá bem? Obrigada, gratidão de novo por vocês estarem me ouvindo. Uma noite de paz para todos. Obrigada. Querida, muito bom. É a soma de forças aí para nós. Que você vai doar nas palmas dos seus banhos. Oi. Vou. Depois eu vou falar. Marcita está doando alguns produtos dela também integralmente a renda para casa, mas ninguém melhor do que ela para falar desses banhos. Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? As pessoas já me conhecem, Marcita, eu também sou médium da casa. Eu sou uma estudiosa e apaixonada pela Umbanda, pelas ervas, então eu estudo todas as ervas de todos os orixás. E eu resolvi fazer esse banhozinho que tá uma gracinha, olha que lindinho, né? Que já tá pronto. As ervas são feitas, são secadas por mim, são trabalhadas por mim. Eu passei o domingo inteiro fazendo isso, ouvindo ponto de Oxóssi. Então tem meu axé, tem toda a energia de amor e de cura. E esse banho é de limpeza energética, tá? Vai estar disponível. Eu esqueci de botar etiqueta a partir da próxima segunda ou amanhã. Quando eu trouxer para vocês, e essa renda vai ser revertida também para a casa de Padre Pio. Boa noite, obrigada, tá? Vai ser R$25, tá? Dá para você diluir e fazer em 2 banhos, tá? Tá bom? Porque tem o vidrinho, né? Tem a estrela de Davi, tem tudo. Ainda pode guardar o vidrinho, tá bom? Tchau, obrigada. Está bom aqui, hein? Valéria vai falar alguma coisa? Bom, eu só, antes da gente cortar para o Otton, eu quero lembrar vocês que nós vamos ter o nosso retiro esse ano, 22, 23 e 24 de novembro. Para quem não tem costume, alguns de vocês até já estiveram lá, nós todo ano fazemos um retiro da casa, que é aberto a todas as pessoas. E a ideia do retiro é que esse ano vai ser em Friburgo, no Hotel Bukski, desde a sexta-feira, que é o dia que nós chegamos lá, durante o sábado inteiro e o domingo, fazemos um trabalho de mergulho profundo dentro de nós mesmos, de compartilharmos vivências com meditações, com, enfim, atividades que se dirijam a esse mergulho espiritual para que nós possamos sair dali, essa é a frase, melhores no sentido de mais profundamente despertos, mais profundamente realizados, de repente, do que entramos. Então, aqueles que queiram, nós já fizemos, eu já nem perdi a conta como fazem, eu conduzo pessoalmente esse retiro, com a ajuda de muitas pessoas que estão ali à volta e principalmente com a inspiração dos nossos amigos do alto. Tanto é que o tema do retiro me é passado por eles e eu já tenho um esboço do que seja para esse ano. Eu normalmente eu faço o anúncio até muito próximo dos dias, mas esse ano vai ser anunciado antes, né? Porque a gente precisa, até pela característica do ano que nós estamos vivendo, de um trabalho que seja também pré-preparado. Então, para tal, nós vamos fazer até um encontro prévio aqui em outubro, dentro da casa, né, visando também a preparação para o retiro de novembro. Não necessariamente uma coisa obriga a outra, a pessoa não precisa vir, mas esse ano é um ano especial, a gente vai voltar daqui a pouco, depois que o Otton falar, a falar do dia especial de hoje, né? Aqueles que gostam de data, é o 9/9/19, né? Mas independente do 9/9/19, nós estamos num mês vibratoriamente muito importante, seja qual for a ótica que a gente dê a ele. Eu sempre digo aqui que você não precisa ser espírita ou cabalista ou o que seja, porque independente da nossa
vamos dizer assim, afinidade maior com um tipo de caminho espiritual, todos eles, nesse período do ano, fazem, enfim, alusões, nos propõem processos a momento especial que se vive todos os anos nesse período. E esse ano, especialmente, esse período é mais do que nunca um momento decisivo para cada um de nós. O que eu tenho batido aqui numa tecla muito é que nós precisamos, aqueles que queiram, né, os que queremos fazer, nós precisamos estar aproveitando esses dias que vêm por aí. Nós já estamos no 9º dia do mês especial, né, mas ainda temos um bom período aí para aproveitar. E como esse 9º dia é um dia dentro do período especial, mais especial ainda, vamos falar um pouquinho disso hoje, vamos viver um pouco disso hoje. Se vocês viram, nós vamos meditar também hoje sobre isso, para que se realize efetivamente um trabalho aqui. Otto, te dei tempo para preparar esses papéis todos aí, né? Os papéis não caíram. No ar de novo. Bom, bem-vindos de volta. Já vamos aqui para comer. E hoje, vocês vejam que as velhinhas estão trabalhando bem, né? Estão aqui. Oi. Jura? É mesmo? Bons olhos de vocês. Vocês viram que eu escrevi uma data aqui, né? Não sei se vocês estão enxergando aí de trás, vou aumentar. 14/9. Eu quero falar um pouquinho, até para poder pegar por dentro da mesma página aqueles que não têm estado conosco em relação aos dias que nós estamos passando e a prevalência da vibração desses dias, seja qual for a linguagem espiritual que nós abordemos, o estado e o momento vibratório que nós estamos vivendo. Esse dia 14/9, que está chegando, né? Hoje nós estamos no dia 9/9. 9 para 14 dá quanto, hein? Hein? É isso? Tá. Ok, é 5, é isso mesmo? Vocês têm toda a razão. Lá no dedo. Você fica meio assim, nossa. Matemática põe medo na gente, desde sempre, né? Esse dia 14/9 é um dia muito especial que ocorre dentro da Quaresma de Miguel Arcanjo. Para os cristãos católicos, e principalmente os cristãos católicos, para aqueles que não são católicos nem tanto, mas para os cristãos católicos é um período muito especial que começou no dia 15 de agosto e vai terminar no dia 29 de setembro, que é o dia dedicado aos santos anjos e principalmente ao arcanjo Micael. Eu expliquei aqui, tenho explicado aqui, que essa chamada Quaresma de Miguel Arcanjo não foi posta aqui por acaso pelos patriarcas da Igreja. Quando a gente chama de patriarcas, são aqueles grandes seres, Agostinho, né? Enfim, e outros tantos, do momento inicial, que conheciam muito de espiritualidade e nos deixaram um ensinamento muito profundo, esotérico na palavra, no sentido de ser algo que vai além da superfície. E foram eles que constituíram a existência do que se chama a Quaresma de Miguel Arcanjo nesse período, baseado numa sabedoria mais profunda, compartilhada por outras civilizações, e mais aquela mais perto de nós, da qual o que nós chamamos de civilização cristã, ou da visão cristã emerge, apesar de ter criado uma religião em alguns momentos completamente oposta à visão inicial do próprio Jesus, que emerge da visão que no judaísmo místico, vem e tem origem na Kabbalah. Esse dia, 14/9, portanto, no meio da Quaresma de São Miguel Arcanjo, é o dia em que Francisco de Assis recebe as chagas. Eu acredito que todos vocês saibam que Francisco de Assis foi o primeiro a receber os estigmas. Padre Pio vai receber esses estigmas também dentro desse período. Ele recebe os estigmas, primeiro que ele chamava de estigmas invisíveis, no dia 20 de setembro de 1918, e depois vai receber os estigmas visíveis, também em setembro, se eu não me engano no dia 22 ou 23, porque vai ser o dia
em que ele vai desencarnar 80 anos depois. E no período exatamente que nós estamos falando. Mas Francisco de Assis foi o primeiro estigmatizado. E os estigmas dele não aparecem aleatoriamente. Aparecem num trabalho que ele todos os anos repetia, ele fazia a quaresma de Miguel Arcanjo sempre, ele se retirava para alguns dos eremitérios franciscanos, fazia isso e fez esse ano específico de 1224, no Monte Alverne, em português, um monte onde ele se retirou e passou um período muito grande do que é chamado na linguagem cristã de grandes tentações. Foi ali que Francisco fez efetivamente a grande limpeza kármica daquela vida física que ele viveu. Nós temos também lembrado aqui, como modo de nos estimular a que nós não desistamos de caminho espiritual nenhum, que Francisco de Assis viveu anos muito difíceis na sua adolescência, na sua primeira juventude. Somente aos 25 anos, depois de várias quedas, enormes quedas em todos os níveis e em todos os sentidos, desde o uso mal desregrado da energia sexual, a uma vida completamente desregrada também no sentido material, porque ele era o que comandava a empresa do seu pai, não havia naquela época, mas era um comerciante muito rico, mas ele controlava tudo em todos os níveis, e foi essa a grande revolta do seu pai quando ele se converte, porque perdeu um grande executivo, né, que tocava todos os negócios. E Francisco vai passar um período muito intenso internamente, que dos 25 anos, quando ele faz a sua conversão, repito sempre aqui para que a gente não esqueça no sentido positivo dessa história, quando ele faz a sua conversão, no momento em que ele se aparelha com o dinheiro que tinha como um cavaleiro para ir juntar-se a um comandante ex-cruzado chamado Jean de Brienne para saquear uma cidade no sul da Itália e tirar de um castelo tesouros que era muito comum na época, ao fazer esse movimento ele é tocado. E há um trabalho espiritual que Francisco faz e que vai chegar ao seu ápice nesse dia 14 de setembro de 1224, em meio a uma das muitas quaresmas de Miguel Arcanjo que ele faz. E aí, o momento final, porque ele estava lá, lembrem, desde 15 de agosto, deu instruções aos seus companheiros, que foram poucos, os que foram com ele para lá, e fenômenos físicos começaram a acontecer por força. E amanhã nós vamos começar aqui um trabalho que a primeira frase que eu digo, o que nós chamamos de mediunidade, que é uma sensibilidade exteriorizada de uma certa forma, que permite a comunicação com aqueles chamados mortos ou desencarnados, mas que é algo que engloba muitos outros fatores. A mediunidade não é privilégio de nenhuma igreja, nenhuma doutrina, nem coisa nenhuma. E a mediunidade nos santos, ela eclode naturalmente, porque a consciência dele se expande. E naquele momento Francisco de Assis vive um estado de consciência em que ele vai lutando contra as forças dentro dele e aquelas que estão fora e que não queriam o seu trabalho, e vai construindo um trabalho interno que se expressa em luzes em profusão que aconteciam. Frei Leone, que era o seu companheiro mais próximo naquele momento, enxerga, porque Francisco não queria que ninguém chegasse perto, mas o Frei Leone deu um jeitinho de chegar. E enxerga materializações à sua volta. E nesse dia 14, tal é a luz que acende sobre esse monte, um monte de uma razoável altura na Toscana, na Itália, mais ou menos uns 700 ou 800 metros, não é pequeno. A luz é tão grande que os camponeses à volta acordam achando que o sol tinha nascido, e ainda era o início da madrugada. Essa luz dura um bom tempo. Quando termina, Francisco está com as chagas marcadas, e esses 2 últimos anos são aqueles anos que nós vamos conhecer esse espírito retomando a sua natureza divina, se santificando realmente e expressando essa santidade de uma forma absoluta. Eu sempre conto aqui que os 2 últimos anos são os anos efetivamente do São Francisco, aquele São integrado, completamente ligado à sua natureza crística, expressando até, era uma forma de expressar isso dentro de uma cultura católica cristã, as marcas do Cristo no seu corpo. Aonde ele passava, ele curava. Eu sempre digo que ele não precisava nem que as pessoas fossem buscar dizer para ele se estavam ou não doentes. Pelo seu
simples movimento vibratório, pelo seu campo de energia altamente conectado às fontes superiores da vida, as pessoas se enfileiravam às portas das cidades, que geralmente na Itália, naquela região, nas regiões onde ele andava, são cidades postadas no alto dos montes. As pessoas iam para baixo e Francisco passava com seus amigos que cuidavam para que ele não fosse tocado, e ali ele curava as pessoas, só de passar. Eu falei isso tudo porque o dia 14/9 está chegando, são 5 dias. 5 está expresso no movimento da natureza humana, a estrela de 5 pontas, né? Todo mundo conhece aquela figura do Da Vinci, não sou eu não, mas aquele desenho lá, vocês já viram? Tem um pouco de diferença de lá para cá, mas vale a tentativa. É uma estrela aberta de 5 pontas em que os 2 pés, os braços e a cabeça mostram o caminho que nós devemos fazer para chegar. E aí a gente pode fazer uma conta aqui, se somamos o que está aqui e o que está aqui, num efetivo 6º dia, que é a representação da estrela de 6 pontas, que muito sabiamente Davi usou, mas não era privilégio, é usada na Índia, a ela aqui, num yantra de Hanuman, que é uma das expressões divinas muito ligadas a Ram, que é um dos avatares de Vishnu. Isso é um yantra hindu de proteção da manifestação divina Hanuman. E lá no meio tem uma estrela de 6 pontas. Então a estrela de 6 pontas está presente na cultura védica, está presente em vários lugares. Certamente Davi aproveita isso por saber disso, ou ter tido conhecimento disso, dos sábios que já existiam em Israel em profusão na sua época. Essa estrela de 6 pontas nos faz conectar aquela célebre frase: o que está no alto é a mesma coisa que está embaixo. Isto tudo deve se integrar numa unidade. 2 triângulos que devem... A divindade está aqui dominando tudo o que passa nos mundos inferiores, porque desse ponto eu posso chegar a qualquer ponto da estrela, e do nosso centro divino interno, no outro vértice do triângulo que se liga diretamente à presença divina, nós podemos dominar, quando entendemos isso, todos os planos superiores aonde eles estejam. E, portanto, um ser cristificado, um ser curado na sua natureza íntima, se transforma naquilo que nós chamamos de um executor de milagres. O milagre nada mais é do que o estado natural de uma humanidade desperta. A terra prometida, descrita na lei que nos é comum, na Torá, é um símbolo, esse símbolo vai muito mais profundo, de um estado de consciência onde, passados os 40 anos de deserto, semana passada nós falamos aqui da tentação do Cristo por 40 dias, que é o mesmo significado. A figura de Jesus dá lugar à presença do Cristo, que se expressa nele a partir daquele momento. O fato dos 40 dias é descrito nos evangelhos exatamente antes da vida pública de Jesus começar. Ele vai ao deserto e ao monte, e de lá ele sai. Esses 40 dias ou 40 anos, e nesse caso aqui não são 40, mas nós estamos aqui, eu vou falar agora do tempo que a gente está passando, nós temos muito belos dias poderosos para que a nossa natureza humana, que é santa, possa se conectar de maneira definitiva, ou ainda que não seja definitiva, em avanços expressivos dentro de nós, a nossa natureza divina. Ora, Francisco de Assis fez isso, e fez nesse período que nós chamamos de Quaresma de Miguel Arcanjo. A Quaresma de Miguel Arcanjo é a visão cristã católica de um período que, na visão mística judaica, e até mesmo no judaísmo tradicional, porque transcendeu para a prática religiosa, mas perdeu o seu sentido. A maioria das famílias judaicas, ao comemorar, ao final do mês que nós estamos, nós aqui semana passada escrevemos, quem quiser depois ver no YouTube pode ver, esses 30 dias que nós estamos passando, 29 para 30 dias do mês Elul, que é o mês do signo de Virgem no calendário lunisolar da Kabbalah, vão redundar no primeiro dia
ou na noite do último dia para o primeiro dia de Tishri, que é o mês de Libra, o que se chama do Rosh Hashanah, que quem tem amigos judeus ou é judeu, sabe que se comemora como se fosse o Ano Novo. E que nós já temos explicado aqui que não é um Ano Novo no sentido tradicional físico, astrológico. O Ano Novo, assim visto, vai aparecer no signo de Áries. Se comemora pelo Ano Novo astrológico, no signo de Áries, quando começa a roda zodiacal. Os movimentos não são circulares, são movimentos elipsoides, porque a Terra, o Sol também caminha. Então, nós fazemos ciclos como se fosse uma mola, em elipses em torno do planeta, que também, em torno da estrela, desculpem, a nossa estrela, que também caminha. Mas todos os anos nós passamos efetivamente por estados vibratórios que estão agora acontecendo, que se iniciam na contagem inicial do mês de Virgem e se estendem por todo esse mês, até o Rosh Hashanah, que é dito como Ano Novo. Mas que Ano Novo é esse? Não é um Ano Novo civil, a gente já falou. A palavra nos ajuda. Rosh Hashanah é a cabeça do ano. E a cabeça nos fala do templo que nós temos no cérebro e a relação da sabedoria cabalística desses dias, que redundam no primeiro dia do signo de Libra. Signo de Libra, vocês lembram que tem uma balança. O catolicismo importa esta balança para as mãos do arcanjo Micael, até com muita propriedade. E nesse primeiro dia, passados esses outros 30 dias, quando o planeta faz a sua volta ao Sol, toda a supercomputação cósmica, que são as constelações zodiacais, os planetas vizinhos que vivemos e outros mais, que são, na verdade, um supercomputador cósmico. Nós habitamos dentro, o homem acha que descobriu a computação e que faz computadores. Isso é uma característica da própria criação. A consciência é infinita e a criação expressa algo que nós apenas reproduzimos. Nós não somos criadores iniciais de nada. Nós somos co-criadores. Sim, imagem e semelhança de um criador, mas perdemos a estrada, resolvemos idolatrar, sermos o ego, acreditarmos em outros deuses, principalmente aqueles deuses que a gente constrói dentro da gente mesmo, a partir do nosso ego. E aí, esse processo, todos os anos, da forma como nós vivemos, porque vivemos inconscientemente desse fato, inconscientes, desculpem, desse fato, todos os anos esse supercomputador cósmico que armazenou todas as informações que nós geramos ao pensar, ao vibrar, ao agir, ao falar, armazenou, computou, correlacionou a todo o nosso processo evolutivo. No período de 30 dias, nós ou vamos passar batidos de forma inconsciente por esse período, e chegando no primeiro dia do signo de Balança, virá sobre nós o karma devido. Bom ou mal, vocês sabem que karma não é uma coisa necessariamente má. Ele pode ser bom ou mal, mas esse karma, se não fizermos nada, será chancelado no Rosh Hashanah, que a tradição cabalística refere a sendo o dia equivalente vibratoriamente ao 6º dia da criação, que foi o dia em que lá, nos códigos da nossa Bíblia, no livro do Gênesis está dito: e o Eterno cria o homem, macho e fêmea o fez. Esse primeiro homem não tem separação entre bem e mal, não tem separação. E aqui nós vamos encontrar o maior auxílio para entendermos isso num símbolo de uma outra visão religiosa, que é o chamado taoísmo, onde o símbolo do Tao expressa com perfeição a união de polos, macho e fêmea, escuro e claro, sem dizer negativo e positivo no sentido que nós damos. A palavra negativa ganha esse confronto quando a gente vai passar para o 2º capítulo do Gênesis, porque ali o Adão menor vai, come o fruto dessa árvore para conhecer bem e mal. Isso seria uma coisa teoricamente muito boa. E por que então eles foram expulsos do paraíso? Porque comeram um fruto que dá o conhecimento de bem e mal. Porque nós não temos que conhecer bem e mal como coisas separadas. Porque esse processo é o grande processo que leva a humanidade a todos os sofrimentos.
Porque o egoísmo faz com que a gente acredite que bem é algo que a gente quer para nós mesmos, que se refere a nós mesmos. É daí que surge o mal, o que nós chamamos de mal. Alguém se torna uma criatura má quando ela quer tanto para si mesma que ela é capaz de matar, de destruir, de dominar, de crescer isto de uma forma hipertrofiada e doentia, quando na verdade o processo é harmônico. Quando nossos avatares nos falam de libertação, de despertar, e falam da utilização do amor e do perdão, não estão dando critérios dogmáticos para nós. Estão nos passando métodos científicos, para usar esse conceito, já que ele hoje é o que mais nós confiamos, algo tem que ser científico para que a gente acredite. Métodos precisos de trabalho para entender e retornar aos estados originais da criação. Vocês viram a leitura, hoje o Otton caprichou bem, quando ele fala do Doge, né? Nos falando do Zen budismo, no sentido de que nós não precisamos ir para caminho nenhum, porque no fundo a gente só empanturrou em cima da gente coisas que nos fizeram acreditar perdidos, mas no final das contas nós jamais saímos da casa do Pai. Claro que o caminho de volta também é um bom exemplo, é um bom símbolo. Ora, voltando aqui, né? No dia 30, portanto, desse mês de Elul, e por que esse ano é especial? Porque os calendários se casaram quase que perfeitamente. Então estamos no dia 9 de setembro e já estamos no dia 10 de Elul, porque os dias, na visão cabalística, viram no pôr do sol. Mas o dia de hoje foi o dia 9, o dia todo desde o pôr do sol de ontem. E hoje, sendo o dia 9, nós estamos nessa vibração e isto vai se estender até o dia 29, que será, no dia 29, nesse ano, especificamente em 2019, o Rosh Hashanah. E o dia 29 eu falei aqui, é o dia que se comemora o final da quaresma de Miguel Arcanjo. Portanto, esse ano casa essas vibrações de uma maneira tão precisa para dar oportunidade. Tem muita gente fazendo a quaresma de Miguel Arcanjo e ótimo. Outros estão aproveitando os 30 dias do mês de Elul para fazer um trabalho que na linguagem cabalística, na linguagem judaica se chama At-Shuvah, que muitos encaram apenas, porque depois vão ter mais outros 10 dias até Yom Kippur, na verdade são 40 dias. Mas eu estou me restringindo aos 30, porque hoje eu quero fazer uma meditação com vocês, eu juro que nós vamos fazer. Ela deu um nome ao nosso encontro, então não adianta ficar falando demais qualquer coisa sem me... olha o tempo. At-Shuvah não é simplesmente a gente chegar e pedir perdão para as pessoas e fazer um ritual externo. Porque esse ritual externo está em todas as religiões, né? A gente comemora a Páscoa comprando ovinho de chocolate. O Natal nem se fala. E o Rosh Hashanah é comemorado muitas vezes com uma superficialidade das pessoas que estão passando por esse período de forma inconsciente. E lá vai chancelar-se o karma. A balança vai estar ali. E vai pesar os atos dentro da lei do karma. Como a gente a chancelou, positivos ou negativos. E os karmas virão. O que é a Teshuvah? A Teshuvah não é só você chegar e pedir perdão e se reconciliar no sentido superficial. A Teshuvah é um movimento muito profundo que leva ao cerne do que pode ser feito nesse período de 30 dias e depois nos próximos dias do mês de Libra ou de Tishrei. E hoje, no dia 9, nós estamos num nódulo e num portal. Portanto, eu escolhi manter hoje o tema nesse nível, num portal especial de vibração. Porque eu apaguei ali, há 5/6 dias do dia 14 que vai cair no sábado. Mas eu vou falar já disso aí. Continuo na Teshuvah. O que é Teshuvah? Teshuvah não é só pedir perdão aos inimigos ou se reconciliar. A palavra Teshuvah, no seu simbolismo mais profundo, significa um retorno à origem. Todos os grandes mestres cabalistas, inclusive Jesus e João Batista, começavam os seus discursos, as suas falas,
pegando o substantivo de chuvá e transformando num verbo e flexionando esse verbo na primeira pessoa do plural, chuvu, retornem, retornem, que foi traduzido nas Bíblias portuguesas para arrependei-vos, arrependei-vos. Mas não é arrependei-vos no sentido de arrependimento puro e simples, é também, mas é um arrependei-vos tão profundo que significa arrependei-vos, penda-se para o que você foi e nunca deixou de ser, que aparentemente está na sua natureza virginal, que é expressa nesse mês. Portanto, a chuvá é algo muito mais profundo, que é esse trabalho interno para que nós vençamos a lei do karma. Por quê? Nesses 30 dias, a gente pode passar batido, como eu falei, ou a gente pode conectar. Ah, eu quero fazer a Quaresma em São Miguel. Ah, eu quero fazer o Chaturthi Ganesh a partir do dia 2 de setembro, que foi o que aconteceu esse ano, e fazer as festas védicas. Não importa o caminho. Ah, não quero fazer nada, vou só meditar eu mesmo com o divino, do meu jeito, do meu modo, da minha maneira. Faça! Só não passe batido, porque nesses dias nós temos a chance de fazer, usando essa linguagem, chuvá, que é retornarmos à nossa natureza. O mês de Virgem é para isso. A nossa natureza originária é límpida, é pura, sem pecados. No sentido pecado, não é o pecado no sentido religioso, é o pecado no sentido de... Pecado é o que está cortado. A palavra peça está na mesma origem etimológica de pecado, porque vem do latim pecus. Essa repetição aqui já é enfadonha para muita gente. Pecus, peça, pecado. O pecador é aquele que está separado ilusoriamente, porque não estará jamais, da unidade original. E aí, quando a gente consegue a nossa natureza virginal voltar a brilhar, que não tem pecado nenhum, não está separada, está unida, nós entramos em níveis em que os nossos karmas começam a ser desarmados. No caso aqui, né, o que se diz dentro da tradição cabalística é que a gente consegue desarmar os karmas todos para o próximo ano. Mas eu acredito que é até mais do que isso. A gente pode desarmar karmas para qualquer tempo. Mas se der para um ano já é uma boa, né? Eu acho, pelo menos. Imagine, né? Se tiver alguma coisa programada pelo karma para o próximo ano não tão boa, eu consigo desarmar isso agora, se eu fizer o trabalho correto. Posso fazê-lo, repito, pela forma que a Kabbalah nos fornece, pela Quaresma de Miguel Arcanjo. Posso fazer se eu tenho mais afinidade com o que se chama hinduísmo. Não existe hinduísmo, existe abordagem dentro da cultura e das tradições védicas. Eu faço por ali, né? Posso usar Hanuman, posso usar, enfim, yantras shivaitas e outras coisas mais. Mas a palavra de Shuvá tem um outro segredinho que eu vou contar para vocês. Vocês estão vendo isso daqui, ó? Lá de trás dá para ver? As cabeças estão levantando, então peraí. Eu vou tirar. Será que eu consigo? Oh! Não. Não quebrou. Segura aqui para mim, Cláudio, por favor. Vocês já viram, eu não sou nem um pouco desastrado, né? E o Hanuman puxou o grampo aqui. Vou deixar ele embaixo. Aqui. No pé do Padre Pio, ó. Pronto. Aqui a gente tem em mãos, todo mundo já viu esse desenho em algum momento, isso aqui são as 4 letras que formam o tetragrama sagrado. Isso é um nome de Deus. Para a visão espiritual da Kabbalah, Deus é uno, mas na hora que ele começa a se expressar, a forma dele se expressar é pelo nome. E essa conceituação de nome, ela existe em todas as tradições religiosas também. Se canta o nome de Krishna, se canta o nome divino em todas as tradições religiosas, nas tradições xamânicas de todas enfim, de todas as situações geográficas do planeta. E também se canta o nome de Deus dentro do catolicismo. O nome de Deus na Kabbalah é representado por 4 letras, esse nome específico, que não se pronuncia ou se pronuncia Adonai. Mas ele tem um segredo. Ele tem 2 letras iguais, vocês estão vendo aqui.
São 4 letras, mas na verdade são 3, uma delas é repetida. Na Kabbalah, as vibrações da criação se expressam em 4 mundos, sendo que a primeira vem dessa pequena letra que flutua, que quer dizer que a divindade ela é como um ponto sem dimensão, mas que abarca todas as dimensões. E aí em seguida vem a primeira letra Rei. Essa letra Rei é a quinta letra, lembra o número 5, do alfabeto hebraico. E ela fala do mundo da formação, ou do mundo que nos dá a criação dos universos em todos os planos como eles são. Ela se refere à natureza materna de Deus, o grande útero cósmico. Ora, aqui no meio tem uma letra que parece um gancho. Essa letra que parece um gancho, ela traduz a natureza humana que busca se elevar, porque se vocês fizerem um esforço de imaginação, vocês vão conseguir identificar essa letra aqui, ó, apenas com essa ponta daqui alongada para baixo, formando como um gancho, que significa quando alguém quer se elevar, ele se eleva como uma letra Vav, que é o nome dessa letra. Não vou fazer aula de Kabbalah aqui, não se assustem. Eu estou querendo dizer o seguinte, esta última letra que está repetida aqui significa o mundo físico, aonde nós estamos, que tem todo o potencial divino dessa que está aqui. Só que aqui a gente se bagunça. É aqui que aconteceu a separação e o pecado. E, portanto, o nome divino precisa ser santificado, no sentido da palavra santificar, que significa unir, integrar, holos. Fácil a gente entender esse sentido de santificação quando a gente vai para o inglês e vê que a palavra santo é holy, que significa o que está inteiro, o que está íntegro. E aqui ela está expressada, nesse momento, como um nome que ainda não está santificado, está aberto, ele precisa ser unificado. É assim que falam os mestres cabalistas, e assim foi que um grande mestre falou na sua oração, chamada a oração do Senhor. Jesus fala, quando os discípulos pedem para ele, nos ensine a orar, ele diz, Pai nosso, Pai está aqui, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, com a intenção de significar santificado como unificado seja o teu nome. Porque se a gente for olhar pela tradução vulgar de santificado, por que a gente vai pedir para o nome de Deus ser santo se Deus é mais do que qualquer santidade, no sentido que a gente dá a essa palavra? Deus não precisa ser santo, nem a gente precisa fazer uma oração dizendo que o nome dele seja santificado. Santificação é, portanto, o trabalho de unir. Falei isso tudo. Toma, Cláudia, presente para você. A Cláudia aqui fica sempre aqui que dá a mão. Eu falei isso tudo para dizer o seguinte, a palavra teshuvá tem uma outra leitura. Se nós escrevermos essa palavra em hebraico, não se assustem, não vou escrever, e mexermos nas letras, fizermos um tzaruf, uma permutação de letras, nós vamos chegar e separar uma frase que é tashuv rei. O que é tashuv rei? Lembra que eu falei de retornem, 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 né? Shuvu, shuvu, shuvu. Tashuv rei é o retorno do rei à sua natureza original. É a união ou santificação do nosso divino que está aqui meio perdido no mundo, perdido no ego, ao divino absoluto que está aqui no nome, transformando esse nome num só. E, portanto, teshuvá significa fazer o movimento de tashuv rei, ou de retornar à nossa natureza, de 5 à sua plenitude ligada à natureza crística, ou cósmica, ou qual seja o nome que a gente queira dar. E esse trabalho, caindo novamente no termo prático, a gente pode fazê-lo mais do que nunca. A gente pode fazer a qualquer tempo, que aí é uma pergunta que surge, mas então é só nesses dias? Passou, perdeu a chance, é igual loteria? Não, a gente faz isso em qualquer momento da vida. Mas fomos brindados por potencialidades que facilitam que nós nos conectemos de maneira mais fácil em certos momentos enquanto estivermos vivendo nesse planeta. Ou
para deixarmos passar e o karma valer, bom ou mal, ou para modificarmos o que queremos. E aí o julgamento se adocica, o julgamento se suaviza, ou o julgamento desaparece. Por isso é que Jesus, esse grande mestre que passou pelo mundo e tão mal entendido, nos fala o tempo inteiro e fala o tempo inteiro da sua passagem sobre a absoluta subordinação do karma à lei maior, que depois foi chamada da lei da graça. E também foi muito mal entendida, diga-se aqui, muito mal entendida por correntes religiosas que tentaram transformar isso em algo que Deus dá para quem quer, numa coisa que, quando você recebe, acabou o seu pecado, e eu posso continuar fazendo tudo que eu quero, porque não é nada disso. Os estados interiores, para que a gente chegue a esse retorno, são estados de trabalho, são estados que a gente se vale da meditação, são estados que a gente se vale da nossa conexão com o divino diariamente, para transformar as nossas orações, que são movimentos de conexão, não apenas como momentos individualizados nos dia a dia ou quando eu sinto vontade, mas em estados permanentes que vão se construindo aos poucos. Ninguém queira aqui, de um dia para o outro, virar um mestre que fica, como Francisco de Assis fez, né? Não se esqueçam que ele fez o tempo dele, e para nós, o que eu digo sempre é que assim, a gente tem um grande privilégio, porque a cada momento que passa, fica mais fácil. Santa Teresinha, uma grande santa cristã, que nos diga isso. Ela teve a perfeita noção, quando mergulhou na noite escura da alma e dela saiu, que o que se chama da graça divina é algo tão poderoso que não há nada que resiste. Ela fez uma comparação absolutamente perfeita. Aliás, fez duas. Uma com o elevador, né, que era o must da época, né, dela. Elevadores surgindo para levar as pessoas que não precisavam subir escada. Ela disse assim, antigamente a gente tinha que subir árduas escadas para chegar à natureza divina. Agora tem elevadores. E o outro grande momento é dizer que o amor divino, o amor da natureza divina era tão grande. E quando a gente retornava a esse amor, o poder era tão grande que era como uma gota d'água jogada perto de uma chapa muito quente. Ela não chegava nem a encostar. Ela, ao se aproximar, ela virava vapor no mesmo momento, se sublimava, porque isso é a aproximação da nossa natureza, é o Tashuv Rei, é alçar a natureza pecadora, o que for que nome, mas não tem nada a ver com o que as religiões chamam de pecado, mas a natureza nossa separada divina nos levar a essa união que nos transforma imediatamente em seres que são capazes de transmitir essa natureza também aos outros. Bom, eu acho que eu não esqueci nada em termos práticos. Vamos falar do que a gente quer fazer aqui, nessa meia hora. O que nos falta? Como a gente disse... Oi? Eu vou chamar o Maico para subir, que eu tenho duas coisas para mostrar para vocês. O Ricardo vai fazer? Ótimo. Beleza aí. A gente vai baixar a tela aqui. Vamos ver que... para não ter mais nenhum desastre. Mas o Ricardo é bom nessa... Cuidado com o Padre Pio, com as flores. É um caminho, Calma de chuvar. Mas, deixa eu segurar aqui. Só antes, para quem não tem costume, eu vou fazer primeiro... Conseguiu? Foi o Padre Pio? O Padre Pio estava caindo aqui. Peraí. Dá ele aqui. Pronto. Segura o Padre Pio. Vamos lá. Oi. Hoje em dia eles estão todos... Tira esse vaso aí, é isso. Não, eu seguro ele daqui, ó. Vai lá, você pode forçar lá. Pronto. Beleza. Então, uma pergunta, gente, ou uma comunicação. Esses rituais e essa conexão que facilita, lógico, esse momento onde nós nos encontramos, mas é necessária a mudança interna, não é? O trabalho é de mudança interna, é só ele. E o ritual é parte do trabalho. Isso não é uma panaceia mágica. São
todas essas movimentações obedecem a uma coisa: eu preciso retornar ao meu estado original. Para isto, eu não vou fazer um ritual, eu não gosto dessa palavra, porque não é um ritual, é um caminho, é uma ferramenta. Eu gosto mais da palavra ferramenta. Por quê? Eu uso uma ferramenta para uma determinada coisa, para realizar um trabalho. Eu não uso uma ferramenta para olhar para ela e dizer: ferramenta, você será o grande fazedor do meu coisa, e ela fica paradinha ali. Não, ela tem que ser encaixada, uma chave de fenda tem que ir para o parafuso. Então, este movimento, e nós vamos usar aqui uma técnica, uma ferramenta, é um dos caminhos. E eu sempre falo aqui, por exemplo, quem não tem afinidade, mas eu gosto de apresentar porque a gente, sabe por que a gente tem às vezes essa não afinidade com as coisas? Eu acho que o grande propósito dessa casa é que a gente vai perdendo ao longo do tempo, né? As coisas que, por exemplo, a Márcia falou aqui hoje, né, de Umbanda, de Oxóssi e tudo mais, é um belo caminho, é um caminho fantástico que está conectado a uma sabedoria ancestral profunda, que tem um poder enorme de trabalho quando entendido, como qualquer caminho, né? A gente, se a pessoa quiser fazer um trabalho de meditação baseado em conceitos que vêm da tradição védica, maravilha. Se quiser fazer uma quaresma de Miguel Arcanjo bem feita, não é um ritual, é um trabalho de conexão, é um trabalho interno, é um trabalho que tem que ser feito, a Lúcia lembra bem. E, portanto, o que a gente vai mostrar aqui para vocês é exatamente isso e nada mais do que isso. Com uma pequena explicação do porquê, para que não apareça exatamente como a Lúcia ficou: ah, tá aqui, eu vou fazer Harry Potter, só falo. Um dia eu vou falar aqui sobre Aladdin, e mostrar que tão profundo é esse conto sufi, em que se fricciona uma lâmpada e de lá sai um gênio, né? E agora fizeram um filme novo aí, mas isso é profundo. A palavra Aladdin significa o espírito de Alá, ou, numa outra visão, o julgamento de Alá. Então o Aladdin, ele está entre essas duas pontas: ou ele se une ao espírito de Alá, em árabe se fala Aladdin, não é como a gente fala Aladdin, ou ele vai ser julgado. Então nós temos o tempo inteiro a condição de sairmos da força do karma. Foi isso que Jesus veio dizer. Foi isso que todos os grandes mestres vieram dizer, às vezes mal entendidos, né? Quando a gente mostrar aqui o que eu vou mostrar, primeiro eu vou mostrar... Mostra só porque eu vou querer primeiro essa música aqui que eu vou explicar. Mas antes mostra... Não, primeiro mostra... Não, mostra primeiro as letras. Tá, depois quando eu voltar para elas, vocês já vão ter ouvido. Olha os anjinhos ali. Olha aqui, ó. Oh. Ah, isso é uma letra hebraica, não entendo nada do que acontece. Pequena explicação: as letras hebraicas não existem, nem nenhum alfabeto existe, nem foi criado aleatoriamente. São frutos de energias que o ser humano foi aprendendo a colher dos planos superiores e usar na sua troca de informação diária. Mas alguns alfabetos são chamados sagrados porque existe uma consciência perfeita da função do que é uma letra graficamente trazida, materializada dessa forma aqui. Não é escrita, mas com uma imagem, né, gerada por um slide, mas do mesmo jeito. Cada uma dessas letras, na verdade, é um canal de conexão com um determinado aspecto da natureza divina ou das vibrações superiores. E a Kabbalah, ao as entender assim, e entende de uma forma brilhante, porque para quem estuda a Kabbalah, cada dia é um dia de surpresa, porque como as letras são números, as permutações nos mostram, entre aspas, porque não existem coincidências impossíveis de terem sido criadas pela mente humana no alfabeto específico. E cada uma dessas letras, ela, pela sua forma, pela energia da forma, por tudo isso que está posto aqui, até essa anteninha que está aqui em cima tem um significado. Vocês devem conhecer, quem não conhece o alfabeto, ao menos a letra Aleph conhece, que é a primeira letra. E vocês vão ver aqui o nome de um anjo. Todos os chamados anjos, que são os mesmos anjos do cristianismo, na Kabbalah ou
terminam com o nome de Deus. Esse nome que está aqui é El. Se pronuncia El. Ou é El ou é Yah. Que é... Cadê o tetragrama? Yah, se eu tirar aqui e deixar só essas duas, se pronuncia Yah. Então os anjos são ou terminados em El ou terminados em Yah. Michael, Gabriel, Rafael, Nuriel, Tzadkiel, e aí vai. Né? Nós todos conhecemos isso até dentro do cristianismo. E essas letras que estão aqui formam o nome de um anjo chamado Gzariel. Assim se lê. Mas não é isso que eu só quero dizer para vocês, não. Ok, mas e aí? Um anjo? A vibração, porque um anjo não é só um ser individualizado, é toda uma consciência muito ampla. A vibração que este anjo nos conecta é capaz de auxiliar aos trabalhos internos, lembrando bem o que a Lúcia falou, de desconexão kármica que nós fazemos. Ou em linguagem um pouco mais vulgar, Gzariel, quando meditado nas letras como estão aí, e não precisa saber pronunciar, a sua força, a sua conexão é capaz de anular maus decretos que estão lançados contra nós. E nesse período de um ano, eu duvido que tenha uma pessoa aqui que só tenha bons decretos lançados nesse ano, que significa o decreto traduzido, estruturas kármicas que a gente criou, com o nosso pensamento, com a nossa vibração, consciente ou inconscientemente. Nós estamos criando karma o tempo inteiro. O que a gente precisa sair do estado de ficar criando karma. Primeiro a dizer isso foi o Krishna para o Arjuna. Até que as suas ações não rendam frutos kármicos, você não despertou, Arjuna. E aqui, dentro da visão da Kabbalah, Zariel é o anjo ou a consciência que nos conecta à capacidade de anular decretos maus. Não por mágica, mas associada a um trabalho. Por isso eu vou colocar isso depois de uma agora meditação que o Ricardo vai colocar. Ela vai aparecer depois, no final de uma meditação cabalística muito interessante. Porque ela, antes de entrar, só vou explicar aqui, vocês vão ouvir, esse aqui tem som, tá? Eu vou pedir para apagar a luz. Não precisa fazer nada, só a gente ouvir essa música. Deixa ela parar. Antes de tocar, tá parada, né? Aqui vai ter uma explicação, tá em espanhol, mas por favor, Daniel. É um espanhol facílimo de entender. E, inclusive, esse vídeo está disponível no YouTube, para quem gostar, depois pode ir lá e usar. É uma música muito bonita, muito intensa. Lembrem-se, a gente lembra bem do Yogananda que fala aqui dos cantos cósmicos, a música nos eleva. E vocês vão ouvir no fundo o Om. Vocês vão ouvir o Om numa vibração não cantada, mas vão ouvir o Om numa vibração sintetizada. Ela faz o fundo. E vão aparecer letras hebraicas, inclusive vocês vão ver que elas... Primeiro vão aparecer os 72 nomes, mas depois vão aparecendo letras específicas que têm o objetivo de acender dentro de nós a capacidade da gente fazer esse trabalho, de entrar num estado de chuvar, de entrar num estado de limpeza, de conexão com o divino. E a letra da música também fala, porque ela fala de algumas coisas, de uma escada, de um círculo. Galgal é círculo. Então ela fala de um círculo que se quebra pela força do shofar, que é um som, que é mesmo som, faço sempre as conexões aqui, que Arjuna toca no búzio quando vai começar a batalha de Kurukshetra. A última coisa que eu queria falar para vocês, eu esqueci. Nesse sábado, no dia específico do dia que São Francisco recebe as chágaras, já está nessa semana vibrando uma porção da Torá, uma paraxá chamada Kitetsei. Kitetsei é talvez a parte da Torá mais difícil de se interpretar. Se vocês tiverem a coragem de abrir a Bíblia, no livro do Deuteronômio, na porção de Kitetsei, vocês vão ficar assim, olhando, arrepiados com o que vai ler, porque Kitetsei significa quando saíres, e é o seguinte, quando saíres em guerra contra teus inimigos, e aí vem uma opção de coisas que você olha e fala, gente, mas por que eu estou falando isso? Porque para a Torá em hebraico, o que é interessante não é a veste, a história, é tudo que está por trás, até o que está em cada letra. Lembrando que Jesus disse,
Ai daquele que mexer num ponto da Torá. Ele disse isso, está no Evangelho de Mateus. Porque cada letra está no seu lugar exato para poder despertar as vibrações que nós estamos trabalhando aqui. E esse canto, a letra desse canto, se vocês se deixarem levar, ela vai falando do som, das escadas, do chofar, de uma voz, né? O Otto hoje falou de voz. Olha lá a cara dele, ele gosta. De uma voz que vibra e vai nos dando... Aí quando acabar esse Ricardo, acabou a música, a gente espelha as letras de novo, e cada um no seu estado interior, na sua busca interior, que assim queira. Também quem não quiser fazer não é obrigado. Vamos entrar no... E não vamos esquecer de compartilhar isso com todas as pessoas que estão conectadas a nós e que não estão presentes aqui. Tá? Vamos lá. E as letras hebraicas vão aparecer irradiadas, emitindo vibração. Lembre da escada de Jacó, onde os anjos sobem e descem. O canto da alma, que toca nossas almas e as unifica. גלגל המתגלגל ממטה למעלה מרכבות סתומות הולכות ומתגלגלות כל נעימות עולה ויורד הולך ומשוטט בעולם כל שופר נמשך בעומקי המדרגות ומסובב הגלגל סביב Essa combinação tem muita força para afastar o julgamento. כל גלגל המתגלגל ממטה למעלה מרכבות סתומות הולכות ומתגלגלות כל נעימות עולה ויורד הולך ומשוטט בעולם כל שופר נמשך בעומקי המדרגות מסובב הגלגל סביב כל Cheio de 4 braços. Is
כל גלגל המתגלגל ממטה למעלה, מרכבות סתומות הולכות ומתגלגלות, כל נעימות עולה ויורד, הולך ומשוטט בעולם, כל שופר נמשך בעומקי המדרגות, מסובב הגלגל סביב. Que a luz de Getzariel, da força dessas letras, penetre intensamente em nossas almas e facilitem o nosso esforço de unir o que está separado. Porque aquilo que Deus, o Criador, une, nada é capaz de separar. Nem a maior ousadia do ego humano. É isso que a essas palavras se referem. Somente a isso. O casamento interior, onde a nossa alma se unifica. Zayin Reis Yud Aleph Lamed Getzariel, que pela misericórdia nossos karmas sejam suavizados, pela misericórdia nossa paralisia seja curada, pela misericórdia, o perdão que reflete o amor incondicional cubra a multidão dos pecados. Somente o que nos liga ao Pai e Mãe Criadores vibra em nós. Não há mal, como não há treva.
Quando a luz unifica os dois polos em algo além do bem e do mal. Nosso trabalho é para que cada um de nós sejamos um outro Cristo e não cristãos. גלגל המתגלגל ממטה למעלה מרכבות סתומות הולכות ומתגלגלות כל נעימות עולה ויורד הולך ומשוטט בעולם כל שופר נמשך בעומקי המדרגות ומסובב הגלגל סביב. Aqueles que se dizem nossos inimigos, nesse momento eles não terão força alguma. Só a força do arcanjo Micael, do arcanjo Miguel, do arcanjo Gabriel, do arcanjo Rafael, do arcanjo Uriel, ממטה למעלה Zariel, מרכבות סתומות Strava, מתגלגלות a Merkabah, כל נעימות עולה a consciência divina. ויורד הולך ומשוטט בעולם כל שופר Que essa sala se transforme em um pequeno mundo בעומקי המדרגות luz a se irradiar. מסובב הגלגל סביב Na nossa estrada individual, כל mas também pela da humanidade inteira. Que a força do Cristo que habita todos aqueles que despertam Jesus de Nazaré, mas também dentro de cada um de nós. Vibre,
כל גלגל המתגלגל ממטה למעלה, מרכבות סתומות הולכות ומתגלגלות. כל נעימות עולה ויורד, הולך ומשוטט בעולם. כל שופר נמשך בעומקי המדרגות, מסובב הגלגל סביב. Em gratidão e profunda reverência. Profunda reverência. A presença daqueles que aqui estão conosco. Ouvindo o som primordial de a voz que vibra dentro de nós e em todos os universos. Sentimos vibrar cada célula do nosso corpo e cada fibra da nossa alma, curando e nos despertando. Que a luz infinita nos abençoe, que possamos todos ter uma ótima, maravilhosa semana sem nos esquecermos das oportunidades que temos à frente e da maneira que nos aprouver, vamos aproveitá-las. Até a paz seja com vocês.